pessoal, boa tarde. Meu nome é Manuel Leôncio, para quem não me conhece. Sou psicólogo, consultor organizacional, responsável técnico pela clínica Acolher Psi, e estou aqui para a gente poder bater um papo sobre ansiedade, sobre autogerenciamento do estresse nesse momento tão difícil que estamos passando, né? É um momento de pandemia, de coronavírus, onde tivemos que colocar em prática o isolamento social ou quarentena, né? Duas nomenclaturas populares aí para poder, como a ferramenta principal de prevenção, né? Vou deixar o meu amigo se apresentar para a gente poder continuar esse papo aí, né? Espero que a gente de alguma forma possa cooperar para que você enfrente com mais tranquilidade esse tempo difícil. Tá somando forças, né, com o pessoal. Sim, sim. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe Antunes, eu sou psicólogo, tá? Tenho formação em especialidade como neuropsicólogo, né? A gente já tem algum tempo aí de formação, né? E hoje a gente resolveu fazer essa live para poder falar um pouquinho mais sobre os impactos psicológicos, né, que estão sendo visualizados, né, e vivenciados, né, pela população não só do Brasil, como a população mundial, né, dessa quarentena que a gente vem vivendo, desse confinamento, né, desse isolamento social que a gente vem vivendo praticamente aí desde depois do carnaval, né, desde o início do mês de março, né. E aí a gente marcou alguns tópicos aqui para a gente estar falando, para a gente estar debatendo aqui. Na realidade vai ser mais um bate-papo entre o Manuel aqui e vocês aí de casa. Bem informal. Bem informal. Bem informal, para que todo mundo possa entender. A gente vai evitar aqui utilizar termos técnicos. Às vezes a gente não tem como fugir, né, dos termos técnicos, mas, né, acaba utilizando, né? Mas a gente vai evitar ali ao máximo, utilizando eles para que as pessoas, né, que não sejam da área de psicologia possam entender melhor. Isso aí. Alguns dos pontos que a gente vai falar aí vai ser, né, o controle da ansiedade, o autogerenciamento do estresse, né? Aprender também um pouquinho, né, como gerenciar o estresse aí na nossa rotina do dia a dia, nessa rotina que a gente vem vivenciando agora, né, na quarentena. Como utilizar os meios digitais ao nosso favor, falar um pouquinho sobre entretenimento e informação também, né, sobre o que isso tem a ver com os impactos psicológicos nesse isolamento, nessa fase que a gente vem vivendo de isolamento social. Né? Falar um pouquinho também das fake news e falar um pouquinho também sobre as estratégias de enfrentamento, né, psicológico que a gente pode estar fazendo, né, para enfrentar, para poder passar por esse tempo aí de isolamento social com todas essas coisas que vêm ocorrendo, né, que estão passando, né, junto com a gente aí durante esse confinamento social. A gente está esperando aí dar mais um tempinho, né, para o pessoal poder estar chegando. Né? Chega mais, convide aquela pessoa que você conheça, né, que está precisando aí de alguma orientação, né? A gente vai responder algumas perguntas de pessoas que seguem a gente nas redes sociais. O pessoal pode ir fazendo aí a pergunta que a gente vai estar visualizando aqui e, Isso. na medida do possível, ir respondendo também aí ao vivo. Isso mesmo, né? Então vamos aguardar aí um pouquinho, vão pensando nas perguntas, vão convidando os seus amigos, seus familiares, né? Esposa, namorada, né? Para que a gente possa se fortalecer nesse momento de dificuldade. Não é isso, Antônio? É isso aí. Então, gente, vamos
Vamos começar então por uma pergunta aqui Sim, da sim. nossa amiga Stephanie. Sim. Né, que ela... Só para lembrar aqui, pessoal, a gente vai compartilhar, eu vou compartilhar, o Antunes vai compartilhar esse vídeo no Instagram e no canal do YouTube que ele tem, que a gente vai passar aí o endereço para que vocês também se inscrevam lá no canal do Felipe Antunes e consiga assistir novamente esse vídeo, compartilhar, né? É isso. Vai, vamos lá para a pergunta da... Quem é? Stephanie? Isso. Vamos aproveitar aqui que o pessoal está chegando, né? E vamos aqui para uma das perguntas que chegou aqui para a gente estar debatendo aqui. No caso aqui é a pergunta da Stephanie, tá? E ela perguntou o seguinte: por que a gente sente dores reais se a ansiedade está só na nossa cabeça? É uma pergunta assim, bem básica, né? Bem do imaginário social, que as pessoas, né, se imaginam, ficam com essa questão, né, com essa pergunta na cabeça, por não entenderem muito bem o que é, né, como é que são os efeitos psicológicos no nosso corpo. Né? E aí a gente tem os pensamentos, muitas das vezes os pensamentos negativos, né, pensamentos ruins, eles geram sentimentos que acabam sendo sentimentos ruins. Por exemplo, angústia, sentimento de desprezo, um sentimento de inferioridade ali, né, na pessoa, de medo também. Né? Então, esses sentimentos, eles têm uma reação hormonal, né, e diversas outras reações do nosso corpo, que afetam o nosso comportamento, afetam a nossa forma de se comportar com outras pessoas, né, na nossa sociedade. E através desse comportamento, por exemplo, na ansiedade, a pessoa que se sente muito ansiosa, que ela tem muitos problemas, que ela não consegue resolver esses problemas, né, problemas do dia a dia, problemas familiares, né, toda a gama ali de problemas que ela tem. Quando ela não consegue resolver esses problemas, ela vai se sentindo cada vez mais ansiosa. E essa ansiedade, muitas das vezes, pode fazer com que a pessoa se sinta, de certa forma, muito retraída. E essa retração que a pessoa sente, que acontece ali com ela, né, dela sempre estar, como eu posso passar para vocês ali, sempre se retraindo, né, sempre estando, se colocando ali de forma mais, não sei como é que seria a palavra, mais condensada ali, mais retraída mesmo. Né? E o que a gente chama, e outra parte que a gente chama de psicossomática. Muitas das vezes a pessoa que tem o problema psicossomático, que seria o quê? É uma doença que ainda, né, provavelmente não diagnosticada aí pelo médico, né, que ele vai dizer que pode ter um fim ali psicossomático. Então ele vai passar ali para um profissional que possa estar dizendo se realmente é ou não. Né? E quando ele chega ali no profissional, no psicólogo, no psiquiatra, que a gente consegue identificar que esse problema é psicossomático, geralmente qual é a reação, né, de tudo isso que eu falei, né, do pensamento, do sentimento, do comportamento, né, onde a pessoa se sente muito retraída, né, e ela não consegue resolver esses problemas, ela começa a ter dores no corpo, como problema nos ossos, problema nas juntas. Tá? A fibromialgia é um grande exemplo disso, né? Sim, da psicossomática. E aí, o que acaba acontecendo com a pessoa? Muitas das vezes, quando essa pessoa passa muitos anos sem conseguir resolver esses problemas, ela começa a ter problema nos ossos, né? Como osteoporose e outros problemas, por exemplo, na coluna. Tem pessoas que chegam a ficar com a coluna praticamente que sempre sendo dada, justamente por causa dessa ansiedade que ela vai vivendo, né? Desses problemas que ela não consegue resolver. Então, é importante que a gente tenha um entendimento, que a gente vá fazendo uma reeducação da sociedade, passando mais, né, à frente esse conhecimento, para que as pessoas possam entender, né, a real necessidade de um trabalho, né, de você estar resolvendo as questões psicológicas, de você estar ali se consultando com um psicólogo, né, os atendimentos terapêuticos. Tá? Não só o psicólogo, né, como o nutricionista, o nutricionista, a fono, né,
Porque às vezes a gente acaba fazendo um trabalho ali em conjunto, né? Do psicólogo com o fonoaudiólogo ou do psicólogo com o nutricionista, tá? E, assim, é isso. Eu espero ter respondido aí a pergunta da Stephanie, né? O que ocasiona, no caso, essas dores, né? O que faz com que essas dores sejam tão reais é isso. São as reações que a gente tem no nosso corpo. Tem, por enquanto, acho que não tem mais nenhuma pergunta aí. Acho que a gente já pode começar, já deu tempo do pessoal entrar. E aí a gente já vai começando a falar os pontos aí que a gente tem. Você acabou também falando sobre uma outra pessoa, seguidora, que falou sobre sentimentos de inferioridade, né? Assim, a gente tem aí uma problemática, né, que é um momento onde as pessoas estão com muito medo, as incertezas, né? A gente tende a sempre querer ter respostas, né? Querer ter certeza do que vai acontecer com a gente, né? É algo que não é possível, né? Mas assim, eu sempre falo com meus pacientes o seguinte: eu atendo muito caso de ansiedade também, né? Embora eu não tenha a especialidade como você de ansiedade, né? Em ansiedade e tal, mas eu sempre falo que assim, o ser humano ele sempre tem a capacidade de adequação, de adaptação ao meio, né? Eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, se soltarem a gente numa mata, né? A gente vai procurar abrigo, a gente vai procurar comida, a gente vai procurar algum tipo de ferramenta para a gente poder se defender de um possível ataque, né? Então a gente sempre tem a possibilidade de adaptação, né? Então, assim, se tratando da ansiedade, existem estratégias que a pessoa consegue diminuir a ansiedade, né? Que você vai falar sobre essas estratégias que competem mais a você, mas assim, existe forma de você lidar com a ansiedade, né? Até porque a ansiedade ela é uma faca de dois gumes, né? Ela tem um lado bom que vai fazer com que o indivíduo se impulsione a procurar uma excelência, por exemplo, na realização de uma prova, né? Realização profissional. Realização profissional, né? Nossa, eu tenho uma prova para amanhã, então, para amanhã não, para daqui a 2 meses, né? Um concurso, então eu vou me preparar para essa prova, né? Aquela ansiedade que vai fazer com que você se mova ao seu objetivo. E existe a ansiedade que vai fazer com que você paralise, né? Até gerar a incapacitação. Então, assim, a gente sempre tem a capacidade de se adaptar às situações, né? O nosso corpo, se você se cortar, o sangue ele serve para cicatrizar, né? Se você cortar o seu cabelo cresce, né? Se tiver uma infecção no seu corpo, vai gerar febre. A febre serve para poder eliminar aquela infecção. Então, são vários meios naturais que o nosso corpo busca, né, para poder sempre viver ali em equilíbrio. Né? São na realidade, as defesas, né, que a gente tem, As defesas naturais do nosso corpo. As defesas naturais. Mas aí também está, na questão psicológica, existem os mecanismos de defesa que faz com que a pessoa, ela, como você falou, ela retenha aquelas emoções, aqueles estímulos, e esses estímulos eles vão somatizar. Uma hora ele vai aparecer, é como se fosse um balde, né, que precisa ter uma torneira no meio, né, um recipiente, que se ele encher muito ele transborda até gerar incapacitação. Né? É a mesma coisa que acontece, que está mais relacionado ao que eu tenho mais conhecimento, né? Minha parte que eu pesquiso, trabalho, que é o autogerenciamento do estresse. Né? O estresse, a gente também tem uma capacidade de suportar. Ao mesmo tempo que a gente a gente tem os mecanismos de defesa naturais, a gente também tem
as nossas limitações. E é preciso respeitar essas limitações. Então, assim, gente, o primeiro passo é você falar, né? Falar é só o início. Nem todo mundo tem a coragem de buscar um profissional. Ainda entende-se, quem procura um atendimento psicológico é dado como um louco, né? Que na verdade, Ainda hoje, né? ainda hoje, gente, ainda hoje. Né? Então, assim, nunca foi tão urgente cuidar da saúde mental. Então, isso é um convite para todos. Assim, eu acredito que essa situação também, Antônio, é algo que a gente vai falar também daqui a pouco, que é sobre o Cria Desconto, sobre o aplicativo. Essa situação, né, falando de adaptação, de a gente se adaptar aos acontecimentos do meio, esse acontecimento de pandemia, de coronavírus, também é um convite para a gente repensar novas formas de se trabalhar, novas formas de se relacionar, novas formas de cuidar da saúde, né? Então, assim, é isso, pessoal. A gente vai entrar aqui um pouco mais, mas assim, é interessante, as pessoas aqui estão reagindo, estão mandando coraçãozinho, então muito obrigado. Vai convidando aí, vai convidando aí seus amigos, parentes, cônjuges, namorados, enfim, né? Vamos, chega mais, tá todo mundo convidado. Pode mandar pergunta que a gente vai responder, tá, pessoal? Porque, assim, na realidade é um tema que ele está muito em evidência, né? Assim, antes a gente tinha muito esse ideário social, de que, poxa, quem vai a psicólogo é só quem é maluco, né? E, assim, poxa, né, em pleno, né, hoje em dia, né, na atualidade que a gente vive hoje, a pessoa ainda pensar assim, né? E agora, com a quarentena, né, as questões psicológicas ficaram mais em evidência, porque a gente está mais tempo em casa, a gente não tem mais aquela coisa de, poxa, né, de certa forma, a gente tem, né, os nossos problemas ali sociais no nosso círculo familiar, e a forma que a gente tem né, de se desfazer um pouco daquilo né, indo fazer um passeio no shopping, indo trabalhar, indo na rua fazer alguma coisa, uma compra no mercado, ou então, né, conversando com o pessoal na rua, um bate-papo informal. E hoje em dia a gente não pode mais, a gente está todo mundo confinado no mesmo ambiente. Pode terminar. Então, assim, ficou tudo muito evidente, né? Todas aquelas coisas que ficavam sempre, não, deixa isso aí pra gente resolver depois, poxa, não, né? Ficava sempre em segunda ordem, agora está muito em evidência. A gente tem que resolver, a gente precisa resolver isso para a gente poder ter um atendimento, não, uma relação melhor com as pessoas dentro de casa, as pessoas que convivem ali com a gente. Né? E, assim, nunca teve tão em evidência, né, a ansiedade, a depressão. Como é que essas pessoas estão vivenciando isso, estão lidando com isso dentro de casa, com uma pessoa que, né, que tem problemas ali de transtorno de ansiedade, né, que sofre de depressão, que tem algum outro problema ali psicológico. Então a gente está tendo que lidar ali com tudo isso à força, né, é uma coisa assim muito abrupta, agressiva, né, que a gente está não está tendo uma escolha. Tá? Você não tem a escolha de poder, não, eu vou ir trabalhar, vou deixar um pouquinho isso aqui de lado e depois eu resolvo isso. Não tem mais isso. Eu queria fazer assim uma colocação, meio que uma reflexão assim, para a gente pensar esse momento que a gente está passando. As pessoas estão tão angustiadas, o Felipe, por ficar dentro de casa, assim, por ficar... será que é por ficar sozinho? Né? Será que as pessoas que têm... que é uma grande quantidade de pessoas têm uma dificuldade de lidar consigo mesmo, né? A gente precisa pensar também qual foi o momento que essas pessoas pararam para se ouvir, né? E será que se ouvir para você é saudável, né? Quando você se ouve, o que você ouve? É uma boa questão. Né? Uma boa questão. Então, assim, e também, como você falou, pensar nas relações, na forma que a gente se relaciona. Será que a gente harmoniza o lugar onde a gente dorme? Né? O lugar do nosso descanso, a gente vem com aquela carga de energia do trabalho,
né, da faculdade, do curso, da escola, né? E quando a gente chega em casa, né, a gente utiliza aquele lugar ali para descansar. Então, assim, como é que a gente está cuidando desse lugar? Como é que a gente está cuidando dessas pessoas? Assim, por que essa angústia de ficar dentro de casa? Se dentro de casa estão as pessoas que você ama, estão as pessoas, né, com quem você casou, né, de repente, está uma vida que foi gerada por você. Por que tanta angústia nesse momento de quarentena se você está perto das pessoas que você ama, né? O Antunes saiu aqui rapidinho porque foi pegar a chave do consultório aqui com o nosso amigo porteiro e que o prédio, né, está acompanhando aí o momento de pandemia, está funcionando em horário reduzido apenas para as funções essenciais. Como a gente faz um trabalho clínico aqui, então o nosso trabalho ele é essencial, né? Assim, a gente não está recebendo pacientes aqui, mas a gente está atendendo online, né? E muitas das vezes na nossa casa a gente não tem aí a possibilidade de atender, porque às vezes tem criança, né? Às vezes a nossa esposa está trabalhando, fazendo outra coisa ali também, não tem como atender no mesmo ambiente, a gente acaba utilizando um pouco o consultório, né, também. Sim, e às vezes não tem um ambiente mais apropriado também para poder estar fazendo esses atendimentos também, né? Que tenha que a pessoa consiga ficar ali sozinha, né? Com um certo silêncio, para entender o que a outra pessoa está passando, para ser entendido também pelo paciente. Sim, sim. Né? Então, assim, gente, esse momento, a gente precisa encarar esse momento como um momento de convite para repensar a nossa existência, a forma que a gente está levando a nossa profissão, né, a nossa vida. Assim, a gente conversa muito sobre essa questão né, de como vai ser o futuro. Assim, a gente tem em comum a nossa amizade e a nossa profissão. A gente sempre bate um papo assim, fala de carreira e tal, de como serão as profissões. Hoje é o único momento que a gente não consegue dar resposta concreta para como vão ser as profissões para daqui a um tempo, né? Sim. Então, assim... na realidade, o que acontece? Toda vez que, na história, se a gente for pegar a história, toda vez que aconteceu algum evento mundial, né, de magnitude assim, tão forte, tão densa, igual a gente está vivendo agora, houve uma mudança na história em que as pessoas não conseguiram mais voltar às suas vidas antigas. Por exemplo, as guerras mundiais que a gente teve, né? Claro que a gente não vivenciou, né, mas a gente pode perceber através dos livros que a gente lê que após a guerra teve uma mudança muito grande e drástica, né? De forma muito abrupta, porque as pessoas, enquanto estavam ali naquele ambiente de guerra, elas tinham que vivenciar a guerra, né? Elas não podiam dizer assim, poxa, eu vou colocar a guerra ali guardadinha nessa caixa e eu vou sair para trabalhar e quando eu voltar eu resolvo isso aqui. Não tinha isso. Então, assim, as pessoas tinham que viver com aquilo. As pessoas tinham que continuar trabalhando, tinham que continuar lidando com as relações interpessoais, né? Família, amigos, né? E outros. E continuar lidando com essa situação de guerra. E o que acontecia, né? Por exemplo, igual na situação de luto, né? A pessoa não podia formular esse luto muito bem, né, em uma situação como essa, nem outras questões psicológicas. Então foram ficando sempre mais para frente. E o que aconteceu depois disso, que eu acredito que também vai acontecer agora, né, pós esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, pós, que eu digo, seria o quê? Quando a gente tiver uma vacina, quando a gente tiver uma cura, que a gente começar a sair dessa ideia de quarentena, quando a gente começar a voltar aquela ideia, poxa, e agora? Como é que vai ser a nossa vida? Como é que a gente vai vivenciar esse novo mundo que se abre agora a gente, né? Então, a partir disso, a partir do que a gente já viu na história, a gente vê que aparecem novos empregos, novas formas de se trabalhar, igual já está aparecendo agora, né, online aí. Já existia, né, o atendimento online, interessante isso, que já existia o atendimento online 2000 e... já há bastante tempo, não vou saber precisar quanto tempo,
mas já existia há bastante tempo o atendimento online, né? E assim, muitos profissionais não tinham como fazer, muitos pacientes ainda não tinham como, né, estar sendo atendido ali por diversos problemas, por exemplo, de internet. E agora a gente foi forçado, né, a conviver com isso, a aprender a conviver com isso. Assim, o interessante do ser humano é isso, né? Que a gente está sempre evoluindo, né? Que foi o que você falou no início, que a gente enfrenta algum tipo de problema e a gente tem que lidar com esse, sabe? Aprender a lidar com esse problema e evoluir. Porque se a gente não evoluir, a gente fica, né, junto com a história. Então a gente tem que aprender a evoluir para a gente dar continuidade. Então isso é muito interessante, que as novas formas de trabalho já vêm surgindo, né? Você tem home office em diversas empresas, né? O sistema delivery agora está fazendo o maior sucesso, Nunca né? foi tão, Tão rentável, tão né? rentável assim. Assim, obviamente que existem os idealizadores do aplicativo e tal, né? As pessoas que têm ali uma tem um cargo, né? Não vou dizer superior, mas assim, as pessoas vão entender, né? Por exemplo, é o cargo de executivo, o cargo de auxiliar administrativo. Obviamente que o executivo ele vai ter mais rendimento, né? De salarial, né? Mas assim, a gente está falando aqui de possibilidade da pessoa trabalhar para suprir as necessidades, né? A gente está falando aqui das pessoas não ficarem desempregadas e terem oportunidade, né, de se trabalhar. Assim, De encontrar, na realidade, formas ali de continuar trabalhando, continuar mantendo a sua renda ali mensal, né? Para dentro de casa, para os seus outros gastos, enfim. e principalmente tendo condições de investir em qualificação, né? Porque assim, o meio que é mais concreto para que uma pessoa, né, ela consiga uma ascensão social, assim, ela ter mais conforto, né? Ter mais possibilidades de independência financeira e tal. A gente sabe que no Brasil isso é algo muito difícil, mas a forma mais concreta é buscar a qualificação, buscar o conhecimento. E o trabalho, né, com a nossa história particular, a gente sabe, a gente sempre trabalhou, inclusive para manter a formação. Sim. Né? Então, assim, a gente tinha um rendimento menor, né? Menor. Então, a partir da formação, a partir daquele pequeno salário, foi paga uma qualificação, houve uma busca por uma bolsa, né, na universidade e tal, né, alguma condição de se manter ali estudando, mesmo que deixando de fazer algumas coisas, é disso que a gente está falando. Assim, a gente não está querendo aqui fechar os olhos para as questões sociais, assim, né, que a gente não está fechando os olhos aqui para a desigualdade, para a exploração, nada disso. A gente está falando apenas de suprir necessidades, né, trabalhando. Na realidade, assim como o Manuel falou, o que a gente está falando aqui é a questão da própria evolução do ser humano na história. Né? Agora, com a dificuldade que a gente vem tendo, ele está abrindo espaço para diversos outros profissionais, com diversas outras profissões. Né? Por exemplo, o sistema de entrega. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de entrega. Né? Antes, a gente tinha um sistema de entrega, mas que não era tão grande como é hoje, porque as pessoas não podem mais sair de dentro de casa. Né? Então, foi vista essa oportunidade dentro disso. Né? E as pessoas continuam precisando de ter alimento, de ter alimentação, de poder estar realizando alguma coisa na rua, e estar buscando alguma coisa. Então, o sistema de entrega ele veio e está suprindo isso tudo. Né? Por exemplo, a pessoa precisa fazer uma compra no mercado. Né? E hoje em dia os mercados têm aplicativos, né, de entrega. Interessante isso, que os mercados já evoluíram. Né? Já evoluíram nesse sistema todo. Então, eles já colocam aí o sistema de entrega, já tem o pessoal, desde mesmo o pessoal que quer adentrar para poder estar fazendo a entrega diretamente na residência da pessoa, a pessoa pode trabalhar ali. Né? E assim, está todo mundo evoluindo, está todo mundo crescendo. A gente, né, tem uma história, o brasileiro ele funciona assim. Sim.
né? Se a gente não conseguir transpassar ali, né, a diversidade, eu acho que a gente não é muito bem ali o brasileiro, né, a raiz ali, Mas, igual. o que eu estava falando, assim, né, não é nem só de ser brasileiro. Ser brasileiro já dá uma vantagem para a gente de lidar com os problemas que, assim, a gente tem um país riquíssimo, né, com uma desigualdade enorme. Mas, assim, enquanto seres humanos, como eu falei no início, de se adaptar às situações que se apresentam, né, tantas situações que danificam a pele, né, como as situações que precisam ali de um comportamento diferente, né? Como o nosso âmbito ele é comportamental, a nossa profissão é comportamental, a gente está aqui refletindo e sempre querendo dizer que mudando alguns comportamentos, aderindo a uma nova rotina, né, tentando perceber como você pode lidar com essa situação, de certa forma trabalhando. Hoje em dia a gente não pode ter mais só uma profissão, né? Mas no A caso, gente tem que assim, evoluir, né? a gente tem que Com evoluir, a né? sociedade. Exatamente, é isso que nos mantém vivos, né? O que nos torna. E assim, para quem ainda não conseguiu se adaptar ao que a gente está vivenciando hoje, tem a esperança, né, de que vai aparecer uma oportunidade para você fazer aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, que você domina, Ou pode aprender. ou pode aprender também, para utilizar na sociedade que a gente está vendo agora e na sociedade que a gente vai ver mais à frente, porque a gente ainda tem muito a evoluir e aprender, né, também com essa fase que a gente está passando de quarentena. Assim, né? E assim, a gente já falou um pouquinho aí dos tópicos aqui, né? Eu acho que a gente pode até falar aí agora do entretenimento, informação, a gente já falou também. Como ver com o tempo, a gente já pode passar, acho que já para as estratégias, né, de enfrentamento. É legal para o pessoal também Sim, aprendendo sim. aí. Sim. Gente, falar um pouco do estresse. Assim, o conceito de estresse é tudo aquilo que desequilibra, né? O desequilíbrio emocional, né? O desequilíbrio interno, né? Então, assim, ou como o teórico Lipp, né? Ele fala, é um estado emocional forte. Então, como lidar com o estado emocional forte? Existem formas, a gente apenas aqui refletiu bastante sobre a existência, assim, mas existe, gente, pessoal, a questão da prática, né? De você colocar em prática, de você fazer atividades que te geram prazer, né? Porque a gente não está livre de estresse, né? Eu ouvi uma coisa muito interessante de uma empresária no ramo de psicologia, né? Ela falou para os funcionários dela: se você for engenheiro, você vai ter problemas de engenheiro. Se você for auxiliar administrativo, você vai ter problemas de auxiliar administrativo. Se você for psicólogo, você vai ter problemas de psicólogo. Se você for empresário, você vai ter problemas de empresário. E por aí vai. Então, assim, a gente não está livre dos estímulos estressantes, né? A gente pode mudar a nossa postura, né? A nossa forma de enxergar o nosso comportamento diante desses estímulos estressantes, né? Adotar formas saudáveis de você viver aí, tanto nas questões físicas como nas questões emocionais, um caminho, né? E nesse momento de pandemia, a gente tem aí, não sei se você falou das fake news, mas não são só as fake news, né? Não vou entrar nessa questão de fake news, porque todo mundo sabe o que é notícia falsa e tal, mas assim, às vezes a informação ela é até verdadeira, mas o acúmulo de informação, Ele né? acaba fazendo com que a pessoa tenha uma ansiedade, ele gera um estresse. Exatamente. Acaba, de certa forma, fazendo. Na realidade, a notícia verdadeira, ela
veio ali para a pessoa ter um entendimento, né? Para fazer um bem para a pessoa, acabar colocando ela informada sobre algum assunto. O problema é quando a pessoa não mantém esse equilíbrio, conforme você falou, e ela acaba consumindo informação demais, e isso acaba fazendo com que ela tenha gere uma ansiedade e um estresse nessa pessoa. Né? E é justamente isso que a gente veio falar aqui, que, assim, como estratégia, né, de enfrentamento, né, assim, a gente vem vivenciando aí, ao longo de alguns anos, né, essa enxurrada de informação. A gente vive uma era da informação, então a gente tem muito acesso à informação, né? E assim, creio que assim como eu, como o Manuel, como alguns outros, muita gente tem essa necessidade de se manter cada vez mais informado, né? E aí, o que a gente tem que fazer é saber dosar, né? Quando é que a gente vai conseguir equilibrar essa coisa de a gente estar se informando e a gente não está passando de um certo ponto e está acabando prejudicando a gente de alguma forma psicológica, né? Porque quanto mais você mergulhar, né, naquela informação, você vai pensar sobre isso. Sim. Né? A gente é produto do meio. Se você ficar num ambiente com um cheiro desagradável, aquele cheiro vai impregnar na sua roupa. Sim. Você percebe que se passar em frente ao fogo, né, aquela fumaça ali vai ficar com cheiro de fumaça. E a informação é a mesma coisa, o acúmulo de informação. É importante você saber equilibrar entre se manter informado e exceder na quantidade de informações que você recebe. Num artigo que você também leu, que eu vou mostrar para o pessoal aqui, ó, esse aqui. É um artigo bem interessante. Sim. Leu o título, pessoal? O título, eu mostrei para o pessoal, na hora, se quiser, depois o vídeo vai ser postado, a gente pode pausar, mas vamos lá. Assim, são um dos poucos artigos, né, assim, produzidos que vem falar sobre realmente o que vem acontecendo, sobre os impactos psicológicos, sem lidar com questões políticas ou sociais, nada disso. Aqui é uma coisa bem imparcial, né, e que, de certa forma, apresenta até estratégias aqui boas. É um artigo muito bom, recomendo aí, né, com bastante empenho. Quem quiser depois acessar, a gente manda aí o link para vocês aí. E ele vai falar aqui um pouquinho. É a revista Desafios, o nome da revista que publicou o artigo. E o título é O Novo Coronavírus e os Impactos Psicológicos da Quarentena. Né? Os autores Cristina Silvana da Silva Vasconcelos, Isabela de Oliveira Feitosa, Plácido Lúcio Rodrigues Medrado e Ana Paula Barbosa de Brito, né? Da Fundação de Escola de Saúde Pública de Palmas, Brasil, da Superintendência de Atenção e Vigilância em Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Nesse artigo aqui, eles apresentam uma pesquisa que foi feita na Coreia do Sul e na China, né? Em outros lugares também. Em outros lugares, mas assim, a gente pode tomar como ponto de partida essas referências também de outros países, porque a gente está vivendo a mesma coisa, né? Sim. Então, assim, o que a gente vem vivenciando na quarentena, né, dentro de casa, não é muito diferente do que o Manuel vivencia na casa dele, do que eu vivencio na minha casa, do que vocês, né, cada um de vocês estão vivenciando dentro da casa de vocês, do que outras pessoas estão vivenciando lá fora em outros países. Sim, sim. Porque, assim, aqui eles falam exatamente sobre o excesso de informação, né, o excesso de progressão da pandemia e dos impactos psicológicos que cercam esse excesso de informação, né? Então, assim, os estudos apresentados aqui e as pesquisas dizem que as pessoas que procuram informações oficiais, né, e que procuram informações apenas para se manter informado, foi meio redundante, mas acho que deu para entender. Né? Exatamente você parar com o excesso de informação. As pessoas adoecem menos, têm menos impactos psicológicos. Tanto as pessoas que buscam
fontes oficiais, né? Não ficam reblogando coisas de WhatsApp, repassando e tal, por exemplo, quanto as pessoas que buscam aquela informação apenas para se manter informado. Porque o que eu sempre falo também, pessoal, é que jornalismo é publicidade, né? Existe sempre um interesse de vender alguma coisa entre os intervalos comerciais. Então, consequentemente, existe o interesse de te manter assistindo aquele jornal ali apresentado, aquele assunto e tal. Todo mundo quer saber mais sobre corona, né? O próprio ministro falou uma coisa, o ex-ministro, dos ex-ministros, o Mandetta, ele falou, né? Não foi exatamente isso, mas a morte vende, a morte nas capas do jornal estão vendendo a morte. Na realidade, as notícias ruins, elas tendem a ter mais impacto na sociedade do que as notícias boas, né? Então, assim, elas vendem mais do que as notícias boas. Sempre foi assim, né? Sim. Sempre viu isso, muito aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive, a gente viu muito disso. E, assim, uma coisa que o Manuel falou, que é importante frisar, o porquê que a gente está trazendo esse trabalho, né? Para que não fique uma coisa muito só da gente estar falando aqui, uma coisa muito informal, né? A gente está trazendo aqui dados consolidados, pesquisas que foram feitas, que foram publicadas e que são dados riquíssimos aí uma pesquisa riquíssima aí em dados que estão ocorrendo aqui e que estão ocorrendo lá fora, né? Dos efeitos psicológicos. É isso. Então, vamos lá. Uma coisa ao vivo, tá, pessoal? Então, quem tem aí, a gente não vai cortar o vídeo. Uma das coisas que eu pontuei aqui que eu queria também falar, né, seria os sintomas que foram identificados, né? Sim, isso é importante. Como, né, que seriam identificados como tendo um aumento muito grande, né, justamente por causa da quarentena. Tá? Seria o medo, tensão, raiva, desconfiança, né, e os sentimentos ali de aborrecimento, de frustração, culpa, solidão e tristeza misturado ali com o isolamento. Né? E que esses sentimentos eles não estariam só sendo vivenciados ali ou sentidos por pessoas que estão dentro da quarentena, né, que estão em casa. Também os profissionais de saúde também estão enfrentando esses mesmos tipos de problemas, esses mesmos tipos de sentimento, né, de você estar lidando ali com a pessoa no trabalho, no hospital, né, com a pessoa diretamente ali infectada pelo vírus, e você lidar com esse medo de você estar trazendo quando você voltar para sua casa, você está trazendo essa infecção junto com você e está infeccionando, né, as pessoas que você ama ali dentro da sua casa. Então, assim, não só as pessoas que estão dentro de casa, como os profissionais de saúde também estão tendo um aumento muito grande desses impactos psicológicos, que vem afetando toda a sociedade, né? Não vem só ali nesses dois públicos ali que a gente falou, né? Não. Porque o artigo ele fala que o maior índice de problemas problemas psicológicos causados pelo isolamento são estudantes, né, de todas as esferas, e mulheres, né? Assim, estudante, porque o estudante ele tem a rotina, né? Eu tenho ouvido de alguns pacientes falarem sobre a improdutividade, né? Quando não estão na escola, se sentem improdutivos. Aí é que volta naquela questão de procurar novas formas de se trabalhar, de se estudar. De certa forma é terapêutico também, né? Sim, porque assim, a gente está doutrinado a escola tradicional, o professor, ele passa aquela informação, ele detém o conhecimento, né? E não como um facilitador que apenas vai abrir seus horizontes para poder você andar com as suas próprias pernas, né? Ser independente, né? No que você quer estudar ali, entendeu? A gente está falando aqui a gente às vezes parece que foge do assunto, né? Que a gente estava falando de estratégia de enfrentamento, né? Que antes também da gente entrar nas estratégias, né, a gente tem que falar qual
quais são os impactos psicológicos que estão ocorrendo. Sim, e principalmente assim porque tem coisas que funcionam. A gente procurou ser também mais generalista possível para que as informações combinem com, né, se encaixem ali de alguma forma na vivência de várias pessoas, né? Para não acabar sendo ali Sendo com um público um específico. público específico, né? Para todos a informação, entendeu? E existem coisas que são subjetivas, né? Existem, por exemplo, você gosta de fazer caminhada, corrida, e eu gosto de andar de bicicleta. São formas de você, os dois exercícios, ele faz com que você reduz os sintomas de ansiedade. Só que são exercícios diferentes, né? Da bicicleta para a corrida, entendeu? Eu gosto de dança, você gosta de tocar um instrumento musical. São formas de você lidar ali com diferente. a ansiedade, né? Na realidade, essas são as técnicas, né, que a gente apresenta como controle da ansiedade, né? Tem aquele meu trabalho lá, né, das 50 técnicas, né, de ansiedade, de controle de ansiedade. O livro do livro. Né, que aí eu apresento bastante dessas técnicas, né, que eu venho falando ali, sobre o esporte, né, a importância do esporte para... Chegou a pergunta aí? Não, a professora Fátima aqui, um beijo, professora Um abraço, Fátima Fátima. Antunes, está falando orgulho dos meus alunos. Pessoal, a professora Fátima é um divisor de águas, assim, na minha vida, eu acredito, na vida do Antunes. Eu vou deixar você falar, mas é porque a empresa da Fátima, a Grafos Assessoria, está apoiando a gente nessa live, né? A gente também tem um apoio da Acolher Psi, que assim, a gente aqui em Belfort Roxo, tem vários lugares fechados e a copiadora está fechada, né? Então eu não consegui imprimir as logos das empresas, né? Mas assim, quem quiser conhecer mais do trabalho da Grafos, a Grafos é uma empresa que, além de prestar assessoria para empresas de vários portes no sentido comportamental, o próprio autogerenciamento do estresse, né? E a Acolher Psi, né? A Grafos Cursos também, que tem alguns cursos relacionados à psicologia. Tem cursos para quem é também psicólogo, também cursos muito interessantes. Para quem é estudante de psicologia. Sim, né? É isso. Então, professora Fátima, muito obrigado mesmo. Sucesso para todos nós, né? É isso, vamos lá. Então, assim, como, né, as estratégias do controle, assim, de ansiedade, a gente tem ali muito esporte, né? É claro que a gente não pode fazer o esporte como a gente estava acostumado, a gente fazer no nosso dia a dia, né? Que era ir para academia, lidar com outras pessoas ali, ter aquele bate-papo informal. E hoje em dia a gente tem que ter novas estratégias para a gente continuar trabalhando essa parte física, né, do nosso corpo, porque o nosso corpo, eu costumo falar que ele é o nosso templo, né? E a gente tem que cultivar ali as melhores ações, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo ali para que a gente possa vivenciar aí até os 100 e até depois dos 100 anos, né? Viver como uma tartaruga, né? Sim, E assim, a atividade física ela é de extrema importância, né? E ela tem um impacto psicológico muito grande nas nossas vidas, né? Não só essa parte de você estar ali lidando com outras pessoas, como dos hormônios que a gente tem, né? Que ela produz os hormônios ali de felicidade, né? Que diminui a ansiedade, o estresse, então ajuda muito, né? É uma das técnicas ali de controle de ansiedade que a gente tem. Como, por exemplo, né, nesse livro eu deixo no final dele, eu deixo três coisas ali que eu julgo hoje muito importantes, né, que seria o perdão. Né, que a gente não costuma muito trabalhar com essa questão do perdão, a gente não tem isso na nossa sociedade como cultura. Né? E eu sempre procurei trabalhar com os meus pacientes essa questão do perdão, porque é muito importante. Às vezes a gente tem algum problema com um colega próximo, com um amigo, com um ente querido, um pai, uma mãe, né? E a gente fica carregando aquilo ali, às vezes, poxa, pelo resto da vida, né? Como se fosse uma culpa, às vezes, né? Não querendo julgar
quem é o culpado de quê, mas a gente fica carregando aquilo ali, né, o que é o importante. A gente fica carregando aquela mochila ali, aquele peso nas costas, às vezes, pro resto da vida. E isso tem impacto psicológico, não só no nosso psicológico, como também no nosso comportamento, tá? Então, é importante que a gente obedeça ali os 3 passos, né? Faça os 3 passos ali do perdão, né? Que é perdoar as nossas ações, né? Quando a gente erra com o outro, ou quando a gente erra com a gente mesmo. Saber perdoar também quando a outra pessoa, né, faz algo com a gente, né? E, de certa forma, perdoar quando a gente vê que a gente deveria estar fazendo algo que a gente acaba não fazendo para uma outra pessoa. Então, assim, o perdão ele também é muito importante para essa questão da ansiedade, assim como outras questões, tá? Se alguém quiser estar dando uma olhadinha melhor, tem na minha página lá diversas publicações falando sobre ansiedade. Tem esse trabalho também que eu fiz muito bacana, né, do e-book. E tem alguns outros também que eu fiz em parceria com alguns outros psicólogos. A Bruna Vitório, ela mandou uma pergunta aqui, Tunes. O que fazer quando o peito dói durante uma crise de ansiedade? Tem alguma técnica? Então, nas crises de ansiedade, o que acontece? Vou utilizar como exemplo o pânico, né? A crise de pânico, né? Foi como eu falei lá no início, nas perguntas, a gente abriu com essa pergunta, né? De repente, eu acho que vai ajudar muito a responder essa questão que ela perguntou. A pergunta foi, por que a gente sente dores reais se a ansiedade está só na nossa cabeça? E aí o que eu expliquei foi o seguinte, né? Quando a gente tem um estímulo de fora, né, a gente tem um pensamento distinto, que muitas das vezes, dependendo da situação que for, é um pensamento ruim, um pensamento negativo, e ele acaba formulando dentro da gente um sentimento negativo, que foi o que eu falei, que era medo, angústia, teve até um outro que o Manuel aqui complementou. Né? E esses sentimentos ruins, eles fazem com que nós venhamos a ter comportamentos distintos, comportamentos que às vezes a gente nem entende, né, o que está acontecendo, por que a gente faz aquilo, né, e ele é de certa forma inconsciente, e é resultado desse sentimento. Tá? E aí entra a questão da psicossomática. Né? A psicossomática, muitas das vezes, a pessoa chega no médico, né, e aí ela chega lá com um problema de fortes dores, e aí faz uma bateria de exames, faz exame disso, exame daquilo, e não sabe, o médico chega e diz para ela, olha só, de acordo com os exames que você me apresentou, você está com a sua saúde em perfeito estado. Né? Você não tem problema nenhum. Mas a pessoa continua sentindo as dores, ela sabe que ela tem aquelas dores, mas ela não sabe o que está ocasionando. Então, o que o médico faz? Ele acaba encaminhando para o psicólogo, ou então para o psiquiatra. Né? E aí, conforme for, né, fazendo os atendimentos, muitas das vezes é diagnosticado esses problemas psicossomáticos, né? Que aí eu utilizei até como exemplo, foi a fibromialgia, né? Fibromialgia. O que acontece? A causa da fibromialgia não tem não tem causa, assim, cientificamente. A fibromialgia é causada por falta de exercício, é causada... Existem diversas explicações, mas nenhuma delas é aceita, nenhum médico vai dizer para você, olha só, a sua fibromialgia ela é ocasionada por causa disso. Ele não pode, porque não existe uma definição concreta para isso. Né? Então, muitas das vezes, o problema é psicossomático, que é o quê? É essa questão, por exemplo, da ansiedade. A pessoa ela se sente muito, muito ansiosa, ela tem muitos problemas ali no dia a dia dela, em casa, no trabalho, né, com outras pessoas, e ela vai carregando aquilo ali tudo, vai fazendo, formando uma couraça, né, nela, e ela vai carregando aquilo ali por muito tempo, por anos. E conforme ela vai carregando aquilo, esses problemas eles vão aumentando. Por exemplo, a pessoa que se sente muito, muito ansiosa por causa desses problemas, ela tende a sempre estar se retendo.
Então, a gente, muitas das vezes, acaba vendo a pessoa que tem problema nas juntas, problema nos ossos, né? E que chega lá no médico, o médico não sabe dizer o que que é, esse problema, na realidade, ele é psicossomático, né? Oriundo desses problemas, né? Que foram ali juntando, da ansiedade, né? Da pessoa tá sempre ali se retendo, tá ali com o maxilar ali, como é que é a palavra? Latejando. Também, né? Fica Tá ali forçando o maxilar, muitas das pessoas têm aquele problema de estar acabando mesmo com os dentes, né? De tanto ficar nessa coisa de ficar, não fugiu a palavra, retendo mesmo ali o maxilar, forçando, né? rangendo os dentes lá. Também, rangendo os dentes, né? E assim, esses são os efeitos, né, na realidade, eu posso dizer assim, no corpo, né? Efeitos concretos ali no corpo ali da ansiedade, né? Muitas das vezes a pessoa pode ter, né, problema ali no maxilar, ela pode ter problema nas juntas, ela pode ter problema nos ossos. Tem casos até de pacientes que eles acabam tendo o osso completamente degradado. Por exemplo, tem pessoas que têm problema de coluna, que a coluna vai se degradando com o tempo, e a pessoa, né, vai fazendo ali uma bateria de exames e não descobre o que é. Na realidade, esse problema é psicossomático. Tá? Que essa coisa dessa tensão toda da pessoa ficar ali se retendo, né, acaba forçando, né, demasiadamente por anos, né, a coluna ali da pessoa, que faz com que ela vá se degradando com o tempo. Então, assim, uma das explicações de como, né, isso se faz concreto no nosso dia a dia, os problemas psicológicos. Assim, complementando o que o Antônio te falou, algumas técnicas que eu recomendo para os pacientes, assim, o hábito ele precisa de um tempo. Na verdade, criar um hábito. Criar um hábito para mudar outros hábitos, né? Você criando novos hábitos, Bruna, né, que fez a pergunta, você vai para você criar um hábito, você vai precisar romper com outros hábitos, né? Para conter a ansiedade, né, existem recursos naturais que os remédios proporcionam, como os ansiolíticos, eles proporcionam um hormônio do prazer, que é a serotonina, né? Então, como é que você consegue serotonina sem... lógico que os remédios ajudam muito, né? Como, por exemplo, a atividade aeróbica, né? A caminhada, por exemplo, né? A corrida, são meditações ativas, né? É uma meditação ativa que ela... A senhora está sentada aqui nessa mesa. Só complementando, né? Nesses casos, né, em casos de problemas psicológicos, na grande maioria, os remédios, eles não são, os medicamentos, né? Sim. Eles não atuam no cerne ali, né, da doença. Sim. E eles são apenas, eu poderia até dizer, né, de certa forma grosseira, um paliativo, né? Porque eles vão, não perpetuando, mas eles vão tratando ali da doença por um tempo, mas se não for um trabalho em conjunto com o psicólogo, não tiver um trabalho terapêutico em conjunto, ele não vai curar a doença. Exatamente. Assim, por exemplo, a amiga que fez a pergunta. Se você chegar no médico com uma fratura exposta, né? O médico vai passar um raio-x, ele vai passar algum outro tipo de exame, uma ressonância, né? Dentre outros exames de imagem, né? Para poder ver. Ele conhece toda a estrutura anatômica da parte que está fraturada do seu corpo, mas a sensação de dor, a experiência sensorial daquela dor, só o paciente que tem. Então, assim, no âmbito da psicologia, a gente entende... A gente entende que falar, que a sua experiência é importante para que você consiga se entender, né? E a partir desse entendimento, né, autoentendimento, você vai... pessoal, acho que está chegando aí no final. Beleza.
Então, voltando aqui, o que eu estava falando, né? É, quando você vai no médico com uma fratura, né? Respondendo a pergunta da Bruna, que perguntou sobre como, né, as técnicas que ela pode utilizar para controlar a ansiedade, né? Eu estou dando um exemplo da experiência de sensação de dor, né? A experiência de desconforto. A experiência de dor e desconforto é individual, é subjetiva, né? O tratamento ele é interessante muitas das vezes que ele seja associado a um medicamento, né? Mas às vezes o medicamento, como o Antunes mencionou, é uma questão paliativa. Por quê? Porque você precisa entender o motivo da causa daquela ansiedade para que você consiga controlar aqueles sintomas, né? Para que você consiga tomar novos rumos para que aqueles sintomas cada vez se tornem mais fracos e até desapareçam, entendeu? Por exemplo, caminhada, andar de bicicleta, dança ou qualquer atividade que te traga prazer, ela vai fazer com que os seus sintomas de ansiedade diminuam, né? E para quem está no momento de crise de ansiedade, a respiração diafragmática é uma técnica muito interessante. Por quê? Quando você está numa crise de ansiedade, a sensação de aceleração no coração é por conta da sua respiração, que está muito acelerada, muitas das vezes. Você não está percebendo, mas você está respirando muito rápido, né? E respirando muito rápido, consequentemente, seu coração vai bater mais forte, né? Então, assim, quando você respira fundo e solta lentamente, a aceleração vai diminuir do seu coração, né? É uma técnica também para quando você está numa situação de crise de pânico, né? A própria ansiedade causa a sensação de falecimento iminente, né? Então, assim, a ansiedade, se ela não for previamente, se ela não for previamente, se você não procurar uma ajuda profissional, previamente ela pode causar outros transtornos, né? Porque geralmente quem tem ansiedade, né, os ansiolíticos, eles também são remédios utilizados em casos de depressão. Então, quem lê a bula do remédio vai perceber que o remédio também é indicado para quem tem depressão. Então, as duas doenças são associadas, né, estão relacionadas, né, muitas das vezes. E se você não tratar previamente, não procurar ajuda psicológica, ou ao menos mudar os hábitos, né? A alimentação também é um aliado para alimentações leves, né? O sono, assim, Alimentação saudável, né? Alimentação saudável, né? O sono, ele também faz com que você consiga controlar a sua ansiedade. Um exercício constante, como a gente falou, né? Como eu tinha falado antes. Mudanças de hábitos, para você mudar hábitos, né? Para você aderir a novos hábitos, você vai ter que abandonar velhos. Sim. Entendeu? Vamos falar do CRI Desconto, né? Chegou a hora. Vamos lá. O que é o CRI Desconto, né? Na realidade, o CRI Desconto é uma forma que a gente encontrou aí, uma forma que a gente encontrou de estar ali, né, favorecendo, né, aquele público ali menos favorecido, né, que vem enfrentando ali problemas financeiros e tudo mais. Existe hoje em dia, né, quais são os tipos de serviços hoje em dia de assistência à saúde que a gente tem? Né? É o SUS, que infelizmente, né, é um serviço muito bom, mas assim, para atender toda a população do Brasil, a brasileira, pô, fica uma fila enorme para você ser atendido no Que SUS. é muito mal administrado. Né? Então, esse problema, né? Então, assim, tem o SUS, tem os planos de saúde que a gente vê aí, né, a grande maioria aí muito bons, só que o problema é que, na realidade, eles são muito caros, né? E nem todo mundo tem condições de estar mantendo um plano de saúde, por exemplo, para si mesmo
e ainda mais para sua família, colocar como dependente ali a esposa, os filhos, né? Para idoso, que é um valor ali Absurdo. absurdo. E assim, a gente tem também, de outro lado, a gente tem os atendimentos particular, né? Das clínicas, tem diversas formas aí de se associar e tudo mais. Né? Então, assim, a ideia do desconto é ele vir em meio a todas essas formas de atendimento ali, de assistência à saúde, sendo uma forma que vai favorecer as pessoas, ser uma forma que vai favorecer ali, as pessoas menos favorecidas, né, que têm baixo poder ali, aquisitivo, e dos próprios profissionais que trabalham ali, né, porque muitas das vezes, quando o profissional trabalha no plano de saúde, ele tem o valor que ele recebe ele é muito baixo. Então, assim, há uma desvalorização do profissional. Né? Então, o que a gente busca é isso. Tá valorizando tanto o paciente quanto o profissional. Sim, sim, sim. Assim, o Clean Desconto, ele também ele se diverge de todas essas formas de atendimento de assistência à saúde que o Felipe comentou, como, por exemplo, as clínicas de bairro, né? Aquela que você paga uma mensalidade, muitas das vezes a mensalidade é em torno de 80, 90 reais, e aí você pode fazer consulta médica com o clínico geral, né? Com cardiologista, geralmente três especialidades, né? Vamos colocar o clínico geral, o cardiologista ou o angiologista. Só que assim, se você precisar de nutricionista, se você precisar de ir no psicólogo, se você precisar de ir no fonoaudiólogo, no terapeuta ocupacional, no psiquiatra, né? Você vai precisar pagar um valor por fora. E no mínimo, né, um atendimento de especialidade clínica gira em torno de 50 reais. Então, assim, com o desconto, já é diferente. E nos planos de saúde existe a carência, né? A carência de você ter que pagar ali para ter um atendimento nessas especialidades clínicas que eu mencionei aqui, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros, você precisa ter uma carência de no mínimo 6 meses, né? Para você ter acesso a essas especialidades. Existe ali uma série de questões, né, que vem ali, escondidas ali, e que a gente só vai ter o conhecimento na hora que você precisa. Está precisando. Na hora que você precisa. Mais uma das coisas que... um dos pontos fortes que a gente tem ali no desconto é isso também. Que não tem algo ali escondido. O desconto é isso. É algo simples. É uma transformação realmente do mercado, né? O que a gente falou no início da live aí. É uma forma de adaptação mesmo, né, do que a gente vem vivendo, uma forma, né, de adaptação ao sistema que a gente vem vivendo, que a gente vinha vivendo na realidade, que agora a gente veio para estar modificando isso, né? Tá colocando um valor que é muito baixo e é acessível a todos. Tá? Então, assim, o desconto, né, para quem ainda não conhece, eu acho que dá para visualizar aqui legal, né? Tem o nosso símbolo lá. Já está no Play Store. Eu vou deixar no post que eu vou fazer novamente sobre o desconto, link para você acessar direto no Play Store. O desconto já está no Play Store, tá, pessoal? Quem quiser estar dando uma olhada também, pode estar entrando direto pelo site, tá? No nosso site aí, você pode colocar aqui desconto e você já vai conseguir visualizar aí no Google, tá? No site você vai estar encontrando aí maiores informações sobre o que é o desconto, né, as formas de pagamento, como você faz para poder ter um dependente do desconto, que é também um dos diferenciais aí que a gente vem apresentando, né? Além dos preços baixos e, né, a valorização aí dos profissionais também que vão estar trabalhando. Geralmente no plano de saúde, eu já fiz atendimento pelos planos de saúde e a gente espera 2 meses, né, para poder receber o rendimento daquele atendimento, né? Assim, o diferencial que o desconto paga no dia o profissional que ele atende. Eu acho que o que fica mais em evidência, né, para o público é o seguinte:
né, sem ser, fora essa questão né, dessas questões que eu falei, dele ser um valor bem baixo, né, de você poder ter ainda os dependentes ali, você tem a possibilidade de você ter diversos atendimentos. Por exemplo, né, nos diversos serviços que a gente vê aí, você só pode ter o pacote básico, que é, por exemplo, um atendimento com psicólogo. Né? Você só tem 4 atendimentos no mês. Com o desconto você pode fazer 2, 3 vezes por semana, Sim. né? 12 atendimentos no mês. Você pode mesclar ali os atendimentos. Pode até fazer mais do que isso também. Você pode estar mesclando ali atendimento psicólogo e mais um nutricionista, um psicólogo no dia, nutricionista no outro, fono no outro, ou os 3 no mesmo dia, claro, que em horário diferente. Assim, o diferencial também que, assim, eu mencionei anteriormente que mesmo você associado a uma clínica, ou até mesmo em alguns planos de saúde, você precisa pagar por fora as especialidades clínicas, né? Por exemplo, no Credisconto, uma pessoa que está procurando tratamento para emagrecimento, ela precisa do nutricionista, né? E precisa do psicólogo para dar um apoio nas mudanças, né? Principalmente, de preferência, um psicólogo que seja da área como Antunes, né? Cognitivo-comportamental, né? O nosso popularmente conhecido TCC, Teoria Cognitivo Comportamental, com o profissional de nutrição. Então, assim, se você quiser fazer esse processo de emagrecimento, por exemplo, de 4 atendimentos no mês, você vai pagar apenas R$ 120. Sim. Assim, né? Então, assim, 2 atendimentos com psicólogo no mês, 2 atendimentos com nutricionista. Então, assim, R$ 120 é o que você vai pagar para fazer 4 atendimentos. Cada atendimento vai sair a R$ 30. na realidade, seriam 8 atendimentos, né? Seriam 4 com psicólogo, mais 4 no mês, é claro. Sim, 4 não, atendimentos com assim, psicólogo, mais 4 com nutricionista. Né? E assim, é importante a gente frisar, né, que esses atendimentos, em cada atendimento você vai estar pagando R$ 30 pelo atendimento, né? Que vai estar te dando ali a possibilidade de você estar fazendo atendimento com os profissionais. A gente está buscando aí parceria com outros profissionais para estar colocando também diversos outros serviços, tá? Como serviço de desconto nas farmácias, né? A gente está em Além de busca outros, disso. além de outros profissionais aí para a gente colocar outros serviços terapêuticos também, tá? Eu não ia entrar muito nessa questão, né, dos valores, né, mas já que a gente já acabou entrando, né, a gente tem aqui a tabela, né, que isso tem aqui específico. Tem no nosso site, tem no nosso aplicativo, né? Você pode estar visualizando lá depois, se você quiser, o que eu vou estar falando aqui. Você vai pagar a mensalidade, que a mensalidade ele vai te dar o suporte para você ter esses descontos nos atendimentos, que é o valor, na realidade, do atendimento particular. Tá? Então, você pode estar fazendo ali, por exemplo, igual tem aqui, 12 atendimentos no mês, né, você vai ter um gasto ali total de R$ 360. Quando, se você fosse fazer esses 12 atendimentos ali, seja ele com psicólogo, com nutri, enfim, você iria gastar algo em torno ali de R$ 1.200 com um valor mais básico. Né? Uma E diferença assim, enorme. uma diferença de R$ 765. Né? Um valor assim bem gritante, um valor bem baixo, né? E assim, eu espero que, né, de coração mesmo, porque ele foi feito realmente para isso. Eu espero que ele seja acessível a todos. Eu espero que as pessoas consigam ter acesso a esses tipos de serviço, porque a gente aqui, né, a gente é morador da Baixada, na realidade eu nasci e fui criado na Baixada, assim como o Manuel, então a gente conhece a necessidade da nossa população, né? A gente vê que muitas pessoas ainda têm problemas, né, financeiros, não têm acesso à saúde, tem acesso ao SUS, mas, né, de certa forma tem que esperar uma fila imensa. Às vezes a pessoa dá uma sorte, vamos dizer assim, de trabalhar numa empresa que tenha plano de saúde, né? Porque não é toda empresa que tem. Uma microempresa, por exemplo, não consegue dar esse suporte às vezes de plano de saúde. Sim.
né? Então, o Clean Desconto ele veio para isso, E né? na maioria das vezes a pessoa também não tem como pagar, né? Porque Não, ainda nem, desconta no salário, assim, muitas das vezes, né? e assim, não querendo tirar, né, ou desvalorizar o profissional, Sim, né? Mas um atendimento básico, por exemplo, hoje, gira em torno de R$ 100 no atendimento psicólogo ou de outros profissionais terapêuticos. E, assim, não é querendo desvalorizar o profissional, acho que tem que ser esse valor mesmo, acho que tem que ser, pode ser até mais, porque a gente, né, faz uma formação, a gente estuda ali durante 5 anos, a gente está participando né, diversos cursos, faz pós-graduação, né, a gente participa de palestras, a gente participa de workshops, de um monte de coisas que vão preparando ali o profissional para estar atendendo, para estar dando um atendimento melhor para a população. E isso tem um custo, e custa bem caro para a gente estar investindo, né, na nossa qualificação pessoal. Então, assim, é um valor que é justo, mas a nossa população, que a gente tem, a população, né, mais carente, que é a população, a grande maioria em si da população da Baixada, não tem a condição de estar pagando esses R$ 100. Então, assim, é uma saída, né, que a gente está propondo aí para esse pessoal, né, para essa população. E eu espero que venha cada vez mais ajudar, que a gente venha cada vez mais conseguir estar trazendo ali mais profissionais ali para perto da gente, para a gente poder estar ofertando esse tipo de serviço para a população, ainda mais nessa fase agora de pandemia, né? Sim. Que os atendimentos agora estão sendo totalmente online, né? É claro que tem alguns casos, por exemplo, dentro da psicologia, que fazem necessidade, né, de serem atendidos pessoalmente, são casos bem específicos, mas na grande maioria dos casos, são casos que podem ser atendidos online. Então, eu espero que esse seja realmente o acesso ali para toda a população, né? Seja de grande valia e de grande ajuda para a população ter o acesso, né, à assistência psicológica que a população precisa, ter assistência ali nutricional, né, que a nossa população precisa aí, fonoaudióloga, psicopedagogo, entre outros profissionais que a gente vai ter aí pelo caminho. É isso, pessoal. Cli Desconto, o seu aplicativo de desconto clínico, tá? A gente espera muito ter, de alguma forma, cooperado aí com a saúde mental de todos, né? Com o nosso conhecimento, né? Um pouco do que a gente sabe, a gente compartilhou aqui com vocês, né? Foi um momento muito esperado, né? A gente está ainda super animado por essa live, pelo aplicativo Clean Desconto, ele ter ficado pronto, né? No momento desse, a gente poder atender aí várias famílias, várias pessoas, né? Então, assim, pessoas que uma família que tem um rendimento aí por familiar, um rendimento de um salário mínimo, né? Por exemplo, vão 3 pessoas na mesma casa, a família tiver um rendimento aí de um salário mínimo por pessoa, ela consegue aderir ao Clean Desconto e fazer um atendimento psicológico, né? Não só psicológico. Nutricional, né? O terapeuta ocupacional, né? Enfim, ela consegue ter assistência a atendimento clínico, que é difícil, né? Os planos de saúde e as associações das clínicas de bairro, né? Aquele valorzinho que você paga, né? Como, por exemplo, existem os serviços de cartão, né? Que você tem ali um cartão que é associado a várias clínicas. Mas, enfim, eles te dão direito a atendimento médico, mas assim, com o clínico geral. Mas, geralmente, as pessoas não vão ao médico semanalmente, né? E o médico, ele tem as limitações, né, para as causas que estão de muita urgência, como, por exemplo, as questões psicológicas. Assim. Na realidade, no psicólogo, a pessoa precisa ir uma vez por semana, né? no mínimo, 2 vezes ao mês. São serviços distintos, né, na Sim. realidade. São serviços diferentes. Né?
O que a gente tem como proposta do desconto são os atendimentos terapêuticos, né? Essa assistência terapêutica, que agora está muito em evidência, né? Para quem acompanhou aí a live completa, pôde identificar bem aí os impactos que a gente está tendo psicológico, né? Então, assim, a gente vem justamente num momento que a população está precisando, vai precisar muito, né? Porque, como a gente falou aqui na live, após o momento, né, que a gente chama de terceira onda, né, que a gente vai conseguir ganhar, né, ter a vitória ali em cima do coronavírus, tá? E depois que a gente tiver, né, passar por essa fase, vão haver outros problemas, porque não vai ter como ter o atendimento nos hospitais para toda a população, para a população que tem outros problemas que não são psicológicos, para a população que tem problemas que não podem ser tratados agora em hospitais para, né, dar prioridade às pessoas que estão ali infectados com o vírus. Então, assim, vai ter uma demanda de saúde muito grande, né, após a gente vencer ali o Covid, né, que é o que a gente chama dessa terceira onda, né? E, assim, a gente vai utilizar muito o serviço de desconto agora, nessa fase, e vai utilizar muito depois, né? Porque vai ser muito necessário, e eu acho que veio numa hora, assim, excelente, no momento que a população mais precisava realmente. É isso, pessoal. Clique desconto. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar na página oficial do Manuel. Tem a minha página também oficial. Pode estar perguntando no Instagram, no Facebook. Depois esses vídeos a gente vai colocar aí no nosso canal aí no YouTube, tá? O pessoal pode estar mandando também, quem tiver os nossos contatos aí pode estar mandando também, dúvida no WhatsApp, enfim, no telefone. Não tem problema de responder, é claro que, né, dentro da normalidade ali, às vezes eu tenho, né, o Manuel também tem ali alguma coisa para poder realizar, mas assim que a gente consegue normalizar tudo, a gente está sempre respondendo as questões. Então, sim. Pessoal aí que tiver alguma pergunta, que quiser mandar para a gente, quiser tirar alguma dúvida também, não só sobre o desconto, sobre alguma questão psicológica também, a gente está aí de portas abertas, né, sempre pronto a somar com o pessoal. Sim, tá? Não é só o aplicativo que é acessível, não, tá, pessoal? Não é só o aplicativo de desconto que é acessível. Eu e o Antônio, nós também somos acessíveis, né? Para qualquer pessoa que queira tirar dúvidas sobre o aplicativo, né? Tirar dúvidas sobre o atendimento psicológico, né? E as outras especialidades também dos nossos colegas aí, que a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelas pessoas que nos assistiram, né? Que vão assistir, né? Muito obrigado a todos. Compartilhem aí. Muito obrigado a todos. As empresas apoiadoras como a Grafos Cursos e a Grafos Assessoria, tá? Grafos com PH, tá, pessoal? Grafos com PH. O pessoal que quiser procurar lá, pode procurar. Grafos com PH. Exatamente. A Grafos tem cursos super interessantes como grafologia, né, que vem deu origem ao nome, Grafos. Cursos relacionados a teste psicológico, enfim, são vários cursos de qualificação para quem é da área da psicologia ou de outras áreas também, né? E a clínica Acolher Psi, né? A qual eu sou responsável técnico, mas tem as duas sócias que me acompanham e tal, né? A Wina e a Dandara, muito obrigado também que assistiram a live, né? Que compartilharam esse momento, esse evento, né? Que são duas profissionais excelentes, assim, né? Que realizam trabalhos muito bacanas de palestra, orientação profissional, aqui pela Acolher Psi, né? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz, né? Porque foi uma realização, né? E também é uma quebra de paradigma, né? É a primeira live aí de lançamento do aplicativo, né? Muito obrigado a todos aí. Valeu, pessoal. Muito Valeu, obrigado. pessoal.
Ótima até a noite, próxima. até a próxima.